gente bonita. Eu gosto muito de música clássica, principalmente porque é um tipo de música que expressa sentimentos, pensamentos, momentos. Essa música que você está ouvindo agora, por exemplo, ela expressa tristeza e paz, e é uma música muito conhecida. Você não conhece? É porque ela tá tocando numa parte que é pouco tocada. Talvez você lembre dela mais facilmente nessa parte agora. É isso aí, eu acho que eu nem preciso explicar a parte da tristeza nessa música, né? Essa é a Marcha Fúnebre de Frédéric Chopin. E como eu já falei, não é difícil você imaginar a parte triste dessa música, né? É só você lembrar de um velório, onde as pessoas estarão tristes, muito tristes. Os familiares, os amigos, e estão todos tristes por causa da pessoa que morreu. Principalmente por causa do fato de que elas vão ficar separadas por tempo indefinido. E perceba que eu falei indefinido, e não definitivo ou eterno. Agora, quanto à parte da paz que essa música tem, talvez você não perceba com muita facilidade, mas tem muita ligação justamente com os cemitérios. Eu mesmo consigo sentir uma paz dentro de qualquer cemitério, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele no lugar mais lindo do mundo, seja ele na periferia, mas eu não aprendi isso com a música não. Na verdade eu aprendi isso com os detalhes. Talvez o mais importante detalhe esteja justamente no nome cemitério, que vem do grego kimeterion. Isso realmente é grego pra mim. Mas o significado dessa palavra é, acredite se quiser, quarto de dormir. É isso aí, meus queridos. Quarto de dormir. E talvez seja a forma mais simples e singela de abordarmos o assunto desse vídeo. A morte. Minhas roupas no varal. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu aprendi na Bíblia que a morte é um sono, mas não um sono qualquer. Talvez você já tenha passado por esse tipo de sono que te pega de um jeito que você não consegue se livrar dele. Aí a cabeça começa a ficar pesada, os olhos começam a fechar, e aí de repente você vai com a cara. É quase isso, mas é simples e singelo desse jeito. A morte é como se fosse um soninho gostoso. Já sei, você quer exemplo bíblico, né? Eu vou contar agora 2 momentos em que Jesus falou sobre essa questão de morte ser um sono. A primeira história é de Lázaro, um grande amigo de Jesus. E Lázaro estava muito doente, muito doente, muito doente, muito doente, muito doente, muito doente. Pouco doente? Não, muito doente. O suficiente para matar o moço. E quando for avisar Jesus, ele chega para os discípulos e fala: Lázaro dormiu. E aí a reação dos discípulos foi exatamente essa. Nossa, Lázaro estava doente e agora está dormindo, quer dizer que ele vai ficar bom então. Então Jesus completa a informação. Lázaro morreu. Já na segunda história, nós temos Jairo. De uma forma bem resumida e direto ao ponto, Jairo estava com a filha dele muito doente. Muito doente. Muito doente. Muito doente. Muito doente. Esses chavões furados são mais chatos do que ele. Tanto é que ela chegou a morrer também. E quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele encontrou aquela multidão de pessoas chorando, desesperadas, se descabelando. Privilégio para poucos. Mas Jesus entrou na casa de Jairo e falou exatamente assim: gente, a menina tá dormindo. E a parte que realmente me chama a atenção nessa história foi quando Jesus falou essa frase e a reação das pessoas foi mais ou menos assim: eu sou médico, eu sei quando uma pessoa tá morta e quando ela tá viva. Você é só um carpinteiro. Desse assunto, o máximo que você sabe é fazer o caixão do morto. Talvez essa visão romântica que eu tenho desse momento seja um pouquinho exagerada, mas ela é justificada no momento em que Jesus fala para todo mundo sair da casa e ficaram lá dentro só os pais da criança, alguns discípulos e o próprio Jesus. E aí, se você quiser saber o resto da história, lê na sua Bíblia aí, não vou perder tempo com esses detalhes. É um amor de menino. Porque o meu foco agora aqui é a forma como Jesus se referiu à morte tanto de Lázaro como da filha de Jairo, um sono. E se isso não fosse suficiente, Salomão escreveu um livro onde ele dá mais detalhes ainda sobre o que é a morte. E é o livro chamado Eclesiastes, ou O Pregador, dependendo da versão da Bíblia que você está usando. Nesse livro, o homem mais sábio de todos os tempos fala que a morte é simplesmente um monte de nada. A pessoa não sabe nada, não fala nada, não vê nada, nada. E ele ainda dá mais informações que eu quero colocar aqui num exemplo bem didático para você entender bem. Pensa na luz artificial, como essa aqui, por exemplo. O que você precisa para ter essa luz artificial funcionando? Basicamente, 2 componentes. O componente físico, que é tudo que você toca, e o componente não físico, que está aqui dentro. E o que seria o componente físico? Lâmpada, bocal, tomada, cabo de força. Já o componente não físico é a eletricidade que está correndo aqui dentro. E o que acontece se você tirar um deles? Por exemplo, tirar o componente físico?
acabou a luz. Agora, e se você tirar o componente não físico, que seria a eletricidade? Ai, caramba, caiu o disjuntor. Pera aí que eu vou tentar achar o caminho até lá. Só que eu tenho que ir com cuidado, que eu não tô enxergando nada. Achei. Mas você entendeu o que eu tô querendo dizer? Literalmente, se você tirar um dos componentes, seja o físico ou não físico, não tem luz artificial. A mesma coisa serve para o ser humano. Ele é formado do pó da terra e do fôlego de vida, ou sopro divino. São dois componentes que precisam estar juntos para haver uma pessoa. E se você tirar algum deles, não é mais pessoa. Entendeu isso? Simples como a luz artificial. Juntou os dois, temos luz. Ainda tem mais uma coisa bem interessante que Salomão fala sobre essa questão. As memórias que a pessoa tem vão pro limbo, vão pro esquecimento, vão para qualquer lugar que você queira imaginar, mas elas simplesmente deixam de existir. Essas memórias desaparecem. E aí, nesse momento, eu começo a imaginar as pessoas se perguntando: o que a gente faz então com as aparições, com as assombrações e com os fantasmas? Bom, eu posso deixar aqui o meu pitaco? Pode ser? Primeiro, quando alguém fala sobre aparições, eu consigo imaginar, por exemplo, uma sessão espírita, onde uma pessoa se propõe a trazer outra pessoa do mundo dos mortos para falar com os vivos. Aí, nesse momento, eu também consigo imaginar uma pessoa que deve estar pensando assim: eu participei de uma sessão dessas e trouxeram meu pai de volta, e era meu pai, porque tinha a aparência dele, tinha a voz dele, tinha os trejeitos dele e sabia de coisas que só nós sabíamos. Então, vamos por partes. Você já ouviu falar de humoristas que imitam pessoas famosas? Tá cheio de gente imitando o Faustão, Silvio Santos, Raul Gil. E eu acho que você consegue imaginar bem facilmente que quando um humorista quer imitar uma pessoa famosa, ele faz de tudo para fazer a imitação correta da voz, dos trejeitos e da aparência. Claro que tem alguns casos extremos, como por exemplo, pessoas com pele negra querendo imitar pessoas com pele branca. Aí o cara vai lá, taca aquele reboco de massa branca na cara, já fica todo branquinho, mas eles querem imitar o mais próximo possível. Só isso já explica a voz, a aparência e os trejeitos. Mas eu quero ir um pouquinho além disso. Mas antes eu preciso reforçar aqui um conhecimento que eu aprendi na Bíblia. Lá diz que existem milhões de anjos. Será que o Excel calcula isso? Pois é, Disson, dá pra ver que é um número bem grandinho, né? E eu também aprendi na Bíblia, e já falei num outro vídeo, que 1/3 desse número bem grandinho caiu aqui na Terra como sendo anjos que se rebelaram. Guarde essa informação na sua mente e eu vou falar uma outra coisinha que é interessante. Já não é a primeira vez, nem a segunda vez que eu vou no mercadinho aqui perto de casa e o caixa diz assim: esqueceu alguma coisa, né? E a parte mais esquisita disso é a primeira vez que eu vou no mercado naquele dia e eu não vou no mercado todo dia. E normalmente nesses momentos eu digo pro caixa aqui: não, eu não esqueci nada. Não, senhor, você esteve aqui hoje de manhã e passou aqui comigo. Cacildes, tem um clone meu por aí? Agora, vamos juntar essas duas informações. O fato de que alguém parecido comigo, no mesmo bairro que eu moro, está indo no mesmo mercado que eu vou, e o fato de que existe um grupo muito grande de anjos que veio aqui pro planeta. Se você juntar essas duas informações, o que você tem? A grande possibilidade de ter um anjo caído, que é a cara da pessoa que você quer muito ver de novo. Entendeu a ideia? Já a parte das assombrações é mais fácil explicar com um dos grandes inimigos da religião, a ciência. Eu vou falar a parte chata resumida e depois eu vou falar uma forma de você testar isso na sua própria casa. Existe um conceito de expansão de materiais quando expostos ao calor e contração de materiais quando expostos ao frio. Numa casa, geralmente, tudo se sujeita à temperatura ambiente. Então, se você tiver durante o dia num quarto, ele vai estar se expandindo. Não o quarto em si, os móveis, os objetos. E esse mesmo quarto à noite vai esfriar. Então ele vai entrar num processo de contração. O problema maior são justamente os objetos que têm madeira e plástico. Eles costumam estralar quando tem esse processo de expansão e contração. Hola.
Olha que coisa chata. E esses estralos são o que fazem as pessoas pensarem que tem alguém na casa, alguém andando, uma aparição, por exemplo. E o interessante é que esses barulhinhos acontecem o dia inteiro, o tempo todo. Acontece que durante o dia você não tá prestando atenção porque você ouve os barulhos que tem na rua, por exemplo. Então você não dá muita atenção aos pequenos barulhos que os móveis estão fazendo na sua casa. Mas à noite as coisas costumam ficar mais silenciosas e aí costuma se ouvir melhor esses estalinhos. E pra quem não acredita no que eu tô falando, é facinho comprovar isso em casa. Você só precisa ter um balão. Infelizmente eu não tenho nenhum aqui comigo. Complicou. Mas você vai fazer o seguinte, você vai inflar um balão com ar mesmo soprado normal e vai pôr ele na geladeira. Cuidado para não ultrapassar o tamanho da geladeira ou do espacinho que tem na sua geladeira. Então infla só um pouco o balão, só o suficiente para ele poder caber na sua geladeira. E aí você vai deixar o balão lá de um dia pro outro. E quando você abrir a sua geladeira no dia seguinte, você vai ver esse balão meio murchinho, meio borocochô, mas não fura ele não. Pega ele desse mesmo jeitinho e agora deixa fora da geladeira, num lugar seguro, também de um dia pro outro. E aí você vai perceber que ele vai recuperar o tamanho dele. Esse é o processo de expansão no calor e contração no frio. E deixa eu fazer aqui um comentáriozinho rápido. Eu falei que a ciência e a religião são grandes inimigas, né? Então, a ciência é inimiga da religião. A religião não é inimiga da ciência. E agora, para finalizar, eu quero pegar num ponto mais delicado ainda dessa história, que é o fato de que pessoas são capazes de jurar por qualquer coisa nesse mundo que elas conseguiram ver uma aparição no espelho, ou fizeram uma brincadeirinha com dois lápis cruzados, ou que fizeram qualquer outra coisa que mostrou haver ali uma presença fantasmagórica, um espírito do além. Você conhece a ala psiquiátrica de um hospital? Ou você já conheceu alguém que trabalha numa dessas? Uma ala psiquiátrica tá cheia de gente que vê aranha nas paredes, que vê alienígenas no banheiro, que vê gnomos embaixo da cama. E se você tentar contrariar essas pessoas, elas têm uma certeza tão grande de que aquilo é verdadeiro que elas chegam a lutar com quem fala que elas estão erradas ou estão mentindo. Tanto que não é à toa que tem aquela frase que diz: é melhor não contrariar. Mas essas pessoas têm algum problema neuronal ou cerebral, alguma coisa física? Não. Bom, nem sempre. Eu digo isso por causa de uma frase que um médico psiquiatra falou pra mim. Não que eu precisasse de um médico psiquiatra, afinal de contas, eu acho que o que eu tenho meio que tá controlado, né? Ou não. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, a frase que esse médico falou pra mim é que pelo menos 70% dos pacientes não precisariam estar lá se eles compreendessem que tem perdão para o que eles fizeram. 70% das pessoas. Faz uma ideia de quanta gente tá lá dentro sem ter nenhum problema realmente físico na cabeça? E se você tá acompanhando essa série, você já ouviu falar de mim que existe perdão para tudo o que você faz de errado. Exceto não clicar no link. Então é isso, minha gente. De fato, não tem outra forma de descrever a morte que não seja exatamente isso. É um sono, mas um sono muito pesado. É claro que nem todo mundo pegou nesse sono de maneira tranquila, gostosa e serena, como seria deitar numa caminha gostosa num dia frio. Eu sei que muita gente morreu de maneira trágica, repentina, talvez até se agoniando em dor. Mas depois que esse momento passa, é simplesmente um soninho. A pessoa está dormindo e aguardando a grande volta de nosso Senhor e Salvador Jesus, ou talvez querendo que Jesus nunca volte, porque lembre-se, eu já falei que tem gente que vai ressuscitar para salvação eterna e tem gente que vai acordar para perdição eterna. E aquela pergunta que eu faço em todos os vídeos, de que lado você quer estar? Faça suas apostas.